o mistério da nossa fé. A vida vai nos levando a compreender a ação de Deus na nossa história. E cada história ela é única, porque Deus ele vai transformando a vida, Ele vai dando respostas. E aí a gente começa a perceber como Ele vai dando sentido para aquilo que não tem sentido. E como as respostas vêm, quando a gente para poder escutar, quando a gente tem o sentido concreto daquilo que precisa ser vivido. E aí a gente olha para um homem que soube entregar a própria história e fazer uma experiência. Fazer uma experiência de Deus é abandonar-se nele. Fazer uma experiência de Deus é confiar naquilo que Ele tem para cada um de nós. E a história vai sendo reescrita a cada momento em que nós damos o passo em direção daquele que transforma a própria existência. Dá uma olhadinha para essa criatura que está aí. Olha bem para ela e fala assim: qual é o seu maior sonho, criatura santa? Qual o seu maior sonho? Pergunta: qual é o seu maior sonho? Qual o seu sonho de verdade? Você tem sonho, sim ou não? Ah, se eu pudesse só escutar o sonho de cada um de vocês. Parar para escutar cada um dos sonhos é parar diante do mistério da vida, e a gente vai deixando Deus fazer a promessa dele acontecer. É a primeira leitura de hoje. A promessa de que um homem virá, que uma mulher vai dar à luz, e que é o sinal da esperança. É o sinal de uma promessa, de uma descendência que durará para sempre, eternamente. É o que o salmista dizia. Uma descendência que dura é uma descendência que é construída na fé. Uma descendência que dura é uma descendência que se coloca a serviço daquele que nos envia em missão. Aí a gente vai aprendendo. Quer ver? Eu vou te ajudar a entender isso. Dá uma olhadinha e pergunta assim: sua família é grande ou pequena? Sua família é uma família grande ou é uma família pequena? Olha aí e pergunta assim: quantos filhos tem lá na sua casa? Quantos irmãos você tem? As pessoas hoje já não querem mais ter muitos filhos. Padre do céu, menino dá trabalho demais, é caro demais. É melhor um, no máximo 2. Tem gente que não quer mais. E aí Deus vai falando que uma descendência é perpetuada a partir do momento em que a gente tem a capacidade de olhar para aqueles que estão ao nosso redor e prolongar a nossa vida. Ah, mas antigamente era diferente, padre. Antigamente era diferente. Uma mulher tinha 12, 13, 15 meninos, né? Imagina, olha aí para essa criatura. Imagina você com 15 meninos, criatura. Ai, Padre do céu. A gente está na modernidade e não tem coragem. Antigamente não tinha nada. E era um monte de menino correndo. E nenhum deles passava fome. Nenhum deles passava necessidade. Tinha pelo menos alguma coisa para comer. Menino nasce hoje, não pode nem pisar no chão porque senão fica doente. Tem que andar de meia, 24 horas, até dentro de casa. Aí a gente vai perdendo o sentido. Olha para mim para você entender. A promessa de Deus é que a gente vai fazendo da vida uma experiência de fé. Não quer dizer que você tenha que ter 20 meninos para que a sua descendência seja para sempre. Mas aquilo que você tem deve ser perpetuado através do amor. Aquilo que você tem deve ser manifestado através da existência. Essa é a promessa. E aí quando é vivido com fé, a descendência permanece. Sabe quando você fala assim: eu falo demais, padre, parece que eu falo e não entra na cabeça dessa pessoa. Falei para esse menino fazer isso, ele faz tudo errado. Eu ensinei aonde é que eu errei. Qual mãe que nunca perguntou isso? Qual pai que nunca perguntou isso? Aí a gente vai aprendendo uma coisa: aquilo que foi semeado com amor fica guardado lá no coração. Vai chegar uma hora que a pessoa acorda para a vida e ela fala assim: bem que a minha mãe dizia, sabe? Bem que o meu pai falou naquele tempo. Como que eu não escutei nesse momento? Então aquilo foi jogado, não foi fora não. Está guardado ali, uma hora vai brotar. Mas é preciso dar paciência para que essa descendência se torne uma expressão de fé. Aí a gente vai caminhando para a história e vai tentando entender aquilo que Deus quer dizer para nós. Dá mais uma olhadinha para essa criatura e pergunta assim: você já teve dúvidas alguma vez na sua vida? Você já teve dúvidas na sua vida? Você já sentiu vontade de afastar de algumas situações, falando assim: eu vou correr disso aqui, não quero nem saber disso? Sim ou não? Sim ou não? Então olha para o padre, para você entender hoje o mistério que nós estamos celebrando. Para mim é uma das festas mais lindas. Olhar para São José é uma inspiração. Aí a gente vai aprendendo as respostas do dia a dia. Eu sempre gosto de olhar para a história de José e perceber que ela vai se entrelaçando com a nossa. José tinha um sonho.
Ele era carpinteiro, ele era um homem de mais idade. Ele tinha uma carpintaria, e quem tinha uma carpintaria ali em Nazaré tinha uma condição de vida até razoável. Ele fazia cadeiras, mesas, para todo aquele povo que estava ali. Era um homem benquisto, conhecido. E ele se apaixona por uma jovem de mais ou menos 15 anos. Ele conhece Maria e se apaixona por ela. Eles são dados em casamento. E aquele homem começa a sonhar, ele já tinha casa. Eu disse para você que ele tinha até um comércio. Ele era muito conhecido, a casa já estava pronta. Imagina os móveis todos prontos. Tudo pronto para receber Maria. Data do casamento marcado, tudo organizado, ia ter até festa. O povo já estava aguardando. E José naquela expectativa. Mas numa tarde entra um anjo na casa daquela menina e diz que ela vai ser a mãe do Salvador, que ela está grávida agora do Espírito Santo. Olha para o padre, imagina aquela menina ter que chegar e contar para o noivo dela o que estava acontecendo, o que Maria sentiu naquele momento, o que ela trouxe dentro do coração. Ela tinha que contar para a pessoa que ela mais amava ali, que ela estava esperando um filho, e não era dele, era do Espírito Santo, era um filho de Deus, era o filho de Deus. Com certeza, ela deve ter relutado, deve ter perguntado, mas ela dizia, eu tenho que contar para ele, eu tenho que dizer o que está acontecendo. Ela marca, olha para José e conta toda a história. Sabe, José, estava lá em casa, e aí um anjo entrou, e ele me disse que precisava de mim para ser a mãe do Filho de Deus. Eu até perguntei, porque eu disse para ele, olha, eu sou casada, nunca fiquei com nenhum homem. Ele disse, Maria, é pela graça do Espírito Santo. José ficou parado, olhava para ela, escutando toda aquela história. Dá uma olhadinha aí, fala assim, imagina se fosse você escutando essa história. Imagina se fosse você escutando essa história. O que você falaria, criatura? Você olharia para a pessoa e falaria o que para ela? Como assim? Ele olha, fica em silêncio total. Ela termina de falar, ela sai e ele continua ali. A cabeça daquele homem ficou uma loucura. Os sentimentos ficaram totalmente desequilibrados. A dor era tão grande, porque ele amava tanto, e agora ele não entendia. Por mais que ele fosse religioso, não entrava na cabeça dele. Estava tudo pronto, e de repente tudo foi desprogramado na vida daquele homem. Aí a palavra diz, ele era justo, era um homem justo, e não queria difamar Maria. Para que ela não sofresse, ele pensou, eu vou embora, não conto para ninguém, ela vai ficar grávida e eles vão colocar a culpa em mim, porque foi eu que abandonei uma mulher grávida. Ele amava tanto Maria, tanto, que ele foi capaz de sacrificar até aquilo que era o que ele mais desejava. O amor era tão grande que ele preferia sofrer do que vê-la sofrer. Ele não estava entendendo nada, mas ele não queria ver aquela mulher sofrer, porque era o amor da vida dele, era a mulher que ele desejava para ele. Ele vai no desespero, e aí a gente escuta o evangelho de hoje. Sabe quando você está muito cansado, sabe quando você chora, aquela dor dentro do seu coração, que você deita, chora, e de repente você dorme, tão cansado que você está. Já aconteceu isso alguma vez com você? Foi o que aconteceu com ele. De tanta dor ele dormiu. Não foi um descanso, foi de dor, sem entender, porque ele ia embora. Ele não queria que ela sofresse. Ele tinha um nome, mas ele não estava mais importando com isso. O que importava era ela. Se o povo soubesse que ela estava grávida, que não era dele, sem estar casada, praça pública, apedrejada. Era apedrejada. Ela tinha feito alguma coisa. Mas quando ele dorme, Deus é justo também. Chega o anjo de José, não tenha medo, o filho é de Deus. Sabe, José, e Deus precisa de você. Ele quer que você cuide do filho dele. Ele quer que você assuma a paternidade do filho dele. Jesus, ele vai chamar Jesus, e é você quem vai colocar o nome.
É você quem vai dar o nome, porque é o Pai quem dá o nome. Não tenha medo, José. José acorda e poderia ter dito: eu não quero. Sabe, eu quero ter muitos filhos. Eu quero ter uma família grande, porque o judeu adora muitos filhos. E ele poderia ter dito, mas ele não. Ele levanta. Eu fico imaginando, sabe? Ele levantando, correndo até a casa dela. Ela está lá, até preocupada. E ele chega e fala assim: Maria, eu entendi. Eu estou com você até o fim. É nosso filho. E a história, ela se dá de uma forma plena. Isso é justiça, isso é ter caráter. Isso é ter coragem diante de um mundo onde as pessoas brincam com as outras, onde uma mulher está grávida, o marido abandona, onde muitas vezes não se tem mais o respeito pelo outro. Não tem-se a coragem de ser José nessa vida. Aí a gente vai entendendo que a resposta é de cada um e que Deus vai chamando. Isso é ser uma família, abrir mão dos seus sonhos para ter o sonho de Deus colocado em primeiro lugar. Aí você vai entendendo. Não olha para mim com essa cara imaginando: padre, foi naquele tempo, a história é linda, parece um conto de fadas. Naquele tempo, era aquele tempo e era difícil. Assim como para você hoje, tomar algumas decisões também é difícil. Aí Deus fala assim: acalma o coração. Por isso a gente tem essa imagem linda, linda de São José dormindo. Ele está ali dormindo para que a gente possa escrever num papel os sonhos da gente e colocar debaixo dele. Aí a gente fala assim: São José, sonha para mim esse sonho. Leva para o seu filho, para que ele possa se tornar realidade. Aí ele abre mão de tudo. Foi casto até o fim. Não tocou um dedo em Maria. A respeitou e a amou de uma forma plena. Uma forma plena que a gente não entende. A gente não consegue entender tamanho amor. Porque o amor é doação, amor é decisão, amor é sacrifício. E foi o que ele fez. Por isso a gente reza, sabe? Jesus, Maria e José, minha família ou nossa família, vossa. Vossa é. Se você é mulher, que é um José na sua vida, você vai ter que ser Maria todo dia. E se você, homem de Deus, que é uma Maria na sua vida, você vai ter que ser um José todos os dias. Aí a gente vai aprendendo que é na entrega. Não é mágica não. Ele sentiu angústia, ele sentiu dúvidas, ter vontade de abandonar, afastar. Mas quando é de Deus não tem jeito. A gente permanece até o fim. E assumir o projeto dele é decisão pessoal de cada um. A gente pode dizer sim ou não. Maria poderia ter dito não. Ele também poderia ter dito: olha, Senhor, eu até entendo que o Senhor precisa dela, mas eu não dou conta disso não. Procura outro. Não dou conta. Mas o amor daquele homem foi capaz de fazer transbordar a esperança. Nos evangelhos apócrifos vão dizer que Jesus ia crescendo e aí José levava ele para a carpintaria e aí José ensinava ele a fazer as coisas. Ensinava a fazer cadeira, mesa, olhava e ele faz a primeira mesa dele e ele leva para Nossa Senhora de presente para a mãe. Fala assim: mãe, olha o que eu fiz. E aí ela olha para ele e diz assim: você está quase melhor do que o seu pai. Você está aprendendo bem. Mas é também com José que Jesus experimenta um dos momentos mais dolorosos da sua vida. Numa tarde, José pega o martelo, coloca os pregos e coloca ali. Ele olha e fala assim: pai, o que a gente vai fazer? Ele fala assim: vai chegar um dia e esse martelo e esses pregos que nós utilizamos aqui, filho, vai ser um momento de muita dor na sua vida, de uma entrega. O pai preparando o filho, para as lutas, para não fugir. Diz para ele: mas você vai permanecer firme até o fim, e eu vou sempre estar com você. Quando Jesus tem 30 anos, José morre. Ele morre. A gente não escuta muito dele. Ele chega
ajoelha diante dele e fala com o Pai do céu: ainda não, eu preciso dele, eu ainda preciso dele, não leve agora. E Deus fala para ele já cumpriu a missão dele, agora é você, filho. Ele já te ensinou tudo o que você tinha que fazer. Pai, é isso. Essa presença não era dele biologicamente, mas foi assumido na carne. Foi ele quem deu toda a experiência da graça. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê Maria, mas vê traços de José. E nos traços desse homem que era justo, simples e humilde, o carpinteiro lá de Nazaré trouxe para a nossa vida a experiência de fé. Olha para essa criatura santa e diga para ela: ei, Deus está sonhando tanta coisa para você. Mesmo quando você desespera, mesmo quando você chora, mesmo quando você quer desistir de tudo, Ele fala assim: vai, deita, dorme, descansa. Amanhã é outro dia, criatura. Amanhã você dá a resposta. Às vezes a gente é tão, como dizia minha avó, tão avexado, que a gente quer dar uma resposta logo de imediata. José ficou caladinho, escutou, doeu, chorou e foi embora. Até Deus chegar e falar: não é o que você quer, José, é o que eu quero, do meu jeito. Você quer? Eu preciso de você. Deus quis precisar dele. Deus quer precisar de mim e de você, mesmo nas nossas dúvidas. E aí Ele assume tudo. Quando tem que ir para Belém, vai com ela. Quando tem que fugir lá para o Egito, Ele vai com ela. E os dois vão juntos. Eu acho lindo a fuga do Egito, sabe? O menino está dentro do cesto e eles procurando todos os meninos para matar. E aí vem os guardas. Maria olha para ele e fala assim: e aí, José, o que a gente vai fazer? Eles vão matar o nosso filho. Ele olha para ela e fala assim: é só a gente falar a verdade. Não vai acontecer nada, Maria. O Senhor está conosco. E aí os soldados param. Quem vocês estão levando o cesto? José, o nosso filho que acabou de nascer. Eles começam a rir e falam assim: sério? Gente procurando o menino, vocês estão falando que está aí dentro, vai embora. E eles passam com a verdade. José move o coração. Aquele que é justo não precisa mentir nunca. Aquele que é justo deixa transparecer a verdade de Deus e é transformado por Ele. Aquele que é justo não esconde, Ele revela. E a libertação, ela vem. É por isso que no momento da dificuldade a gente diz assim: valei-me, São José. É Ele que vem ao encontro, é Ele que segura a mão e nos levanta para fazer da nossa casa um instrumento de amor. Aí eu tenho que falar isso. Olha para essa criatura santa e fala assim para ela: Deus precisa de você. Ele quer precisar de você, criatura. Eu sei que você tem muitos planos, eu sei que você tem muitos projetos, mas olha para ela e diga assim: Deus vai mudar alguns, viu? Deus vai mudar alguns. Diga para ela assim: na hora você vai achar um pouquinho ruim, mas depois vai ser o melhor para a sua vida, criatura. E quando você não entender, vai dormir, vai descansar, não estressa não, porque aí você vai sonhar com aquilo que Deus quer. Ou então dorme lá no colo dele. Aí a sua casa será a casa de Maria, será a casa de José, será a casa da esperança. Eu acredito que o mundo precisa disso, sabe? Gente que tenha coragem de ser família de verdade. Gente que tenha que ir para o Egito enfrentar as tribulações. Gente que não corre daquilo que Deus dá. Eu não preciso fugir de você e nem te abandonar. Eu só preciso sentar com você e dizer: não estou entendendo muita coisa, mas Deus deve ter
uma resposta para nós. Então hoje, nessa festa tão linda dele, com o filho nos braços, ele nos apresenta a salvação, estenda as suas mãos para ele. Peço uma graça hoje para São José. Hoje eu dizia no programa, sabe, reze por todos os homens que você conhece. Você que é homem, reze por você. Que sejamos um pouquinho mais de José. Que tenhamos a coragem de não fugir dos problemas, mas de enfrentá-los quando é preciso enfrentá-los. Que não nos escondamos as nossas fraquezas, mas que sonhemos com aquilo que Deus tem para nós. Recebe, São José, toda a nossa história, a nossa vida. De vez em quando nós temos medo e dúvidas, mas fortalece a nossa casa, a nossa história. Hoje você pode pedir uma graça especial, criatura. É o dia dele. E ele leva lá para o filho querido.